Se você continuar comendo assim, você vai morrer. E não, eu não tô falando de comida. Meu nome é Rebeca, nesse canal aqui eu falo de coisas que podem edificar a sua vida e transformar todo o seu ser, que é a palavra de Deus. Já vai se inscrevendo aí, deixando o like. Se esse vídeo abençoar o seu coração, ele pode abençoar a vida de outras pessoas, então também compartilhe. No livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É isso. No último versículo está escrito bem assim: Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aqui ele se refere ao povo de Israel que saiu do Egito e não pôde entrar no descanso do Senhor por conta da sua incredulidade. O que acontece? Assim como o nosso corpo físico, a nossa alma, ela vive se alimentando, ela precisa de um alimento e a gente alimenta ela o tempo todo, por mais que a gente não esteja percebendo. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você consome de alguma forma, tudo isso está alimentando a sua alma. Quando você ora, você alimenta a sua alma. Quando você assiste a um vídeo aleatório, a um meme, você também está alimentando a sua alma. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Mas quando você vai para a igreja, você também alimenta a sua alma. E quando você começa a consumir qualquer tipo de conteúdo indecente, talvez um conteúdo inapropriado na internet, você também está alimentando a sua alma. O que o escritor de Hebreus está ressaltando aqui é que nós precisamos ter um encorajamento diário, uma recarga diária, um abastecimento diário para que a nossa fé não desmorone, para que a nossa fé não enfraqueça, para que nós não nos tornemos incrédulos. Então, o que acontece? A nossa alma é como o nosso corpo. E se ela não é alimentada daquilo que é saudável, ela vai simplesmente morrer. Vamos pegar como exemplo o nosso corpo. Digamos que o seu corpo está aí normal e você do nada para de comer. A princípio, o seu corpo vai perder gordura, depois ele vai começar a perder músculo, né, massa magra, e depois ele vai começar a aparecer só os ossos, só pele e osso, vai ficar raquítico e uma hora você vai morrer, porque você precisa de alimento para sobreviver. Mas se você se alimentar mal, se você até comer, mas 10% da sua alimentação é saudável e apenas 90% da sua alimentação é com alimentos totalmente ruins, ultraprocessados e essas coisas, você vai morrer, ainda que gradativamente, uma hora você vai morrer. Isso vai prejudicar a sua saúde e de um jeito ou de outro, bem como não comer nada, comer algo que é ruim, também vai te fazer mal, também te trará um risco de morte. O que eu quero dizer é que a nossa alma se comporta da mesma forma, acontece a mesma coisa com a nossa alma. Se você não se alimenta de nada que vai nutrir a sua fé, se você não se alimenta da palavra, se você não ora, se você não nutre o seu relacionamento com Deus, com o devocional diário, se você não frequenta a igreja, porque a comunhão dos santos também é necessária para fortalecer a nossa fé, tudo isso desmorona a sua alma espiritualmente, tudo isso acaba com a sua vida espiritual, tudo isso te distancia de Deus, e se você não se alimentar daquilo que vai fortalecer a sua fé, a sua morte espiritual, ela é certa, infelizmente ela é certa e não tem para onde correr. Só que o maior perigo não é simplesmente quando uma pessoa deixa de se alimentar espiritualmente completamente. Por mais que existam pessoas que não oram, não lê a Bíblia, não jejuma, não vai para a igreja, não participa de uma comunhão dos santos que vai fortalecer a sua fé e ainda assim acha que vai permanecer vivo. Eu sei que isso acontece. Só que o maior problema, na minha opinião, é o engano de muitas pessoas que espiritualmente até estão se alimentando, mas estão se alimentando mal e acham que uma hora a conta não vai chegar. Quando, na verdade, isso, tanto quanto não se alimentar espiritualmente, se alimentar mal espiritualmente, vai trazer um estrago horrível para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida espiritual. A sua fé não vai permanecer de pé. Você não vai permanecer firme. O autor de Hebreus é claro quando ele escreve: encorajem-se mutuamente todos os dias no tempo que se chama hoje.
Então, se a sua alimentação espiritual é basicamente fundamentada em, eu oro um pouquinho aqui, mas aí depois eu não oro mais, eu leio um pouquinho aqui, eu oro e não leio a Bíblia, eu leio a Bíblia e depois não oro, eu jejum, mas não oro, eu leio a Bíblia, mas não vou para a igreja, sabe? Se você tem esse desequilíbrio na sua nutrição espiritual, você vai ter um equilíbrio na sua fé. Não há como você não ter um desequilíbrio na sua fé se a sua alimentação espiritual é desequilibrada, é desregrada e você não nutre a sua fé todos os dias. Como é que você quer permanecer firme na sua fé? Como é que você quer ser constante? Como é que você quer ser um cristão exemplar? Como é que você quer permanecer inabalável diante das dificuldades e adversidades que todo um cristão enfrenta na sua vida se você não se alimenta de forma adequada e se alimenta de forma parcial e acha que isso já é o suficiente para se manter firme na fé? Não é. Se você não se alimenta espiritualmente, uma hora você pode se tornar até mesmo um perverso que vai se distanciar de Deus. Se você se alimenta espiritualmente, mas se alimenta mal, uma hora o seu coração vai ser inundado pela incredulidade, uma hora o seu coração vai ser inundado por tudo quanto é tipo de impureza que vai te desviar dos caminhos do Senhor. Por quê? O problema é que muita gente acha que é impecável. Depois que aceitou Jesus, não corre mais o risco de cair no pecado, não corre mais o risco de cair numa tentação. Aí essa pessoa acha que ela não precisa mais orar tanto, não precisa mais ler a Bíblia tanto, não precisa mais buscar tanto, não precisa mais vigiar e cuidar da sua alma e da sua vida espiritual tanto, porque ela se sente já blindada contra o pecado, quando na verdade não é bem assim. Tudo aquilo que você não cuida simplesmente morre. Se você não cuida da sua vida espiritual, você vai morrer. Se você não cuida do seu relacionamento com Deus, esse relacionamento não vai permanecer firme. Se você não cuidar, a sua vida espiritual vai por água abaixo. E você vai se tornar só mais um incrédulo no meio de uma multidão desacreditada que foi contaminada pela mentalidade horrorosa, pecaminosa, que o inimigo tem colocado na mente de muitas pessoas. Se você não nutrir e cuidar da sua fé todos os dias, você vai ser mais um incrédulo no meio dessa multidão que está com a mente cauterizada e contaminada pela pecaminosidade que o inimigo tem colocado na mente. O que eu quero te dizer é que não adianta você deixar de se alimentar espiritualmente ou se alimentar espiritualmente mal e achar que tudo vai ficar bem. Não adianta você ter uma alimentação ruim e achar que o seu corpo espiritual vai ser saudável, porque assim como no nosso corpo físico, esse método não funciona. Não vai. Não adianta você se alimentar mal espiritualmente e achar que isso vai trazer saúde para o seu corpo, ou então que não vai acontecer nada, porque vai acontecer. Assim como para o nosso corpo físico, esse método não funciona de se alimentar mal e continuar bem. Não adianta. Ou você cuida da sua vida espiritual, ou você morre espiritualmente. Ou você cuida do seu relacionamento com Deus todos os dias, ou ele vai morrer uma hora, porque não adianta. O autor de Hebreus deixa claro que pela incredulidade, o povo se distanciou de Deus e não entrou no descanso do Senhor. Morreu todo mundo no deserto e teve que surgir uma outra geração para entrar na terra prometida, porque o povo se tornou incrédulo. E ele deixa claro no versículo que eu li um pouco mais anteriormente, ele deixa claro: todos os dias cuidem da sua fé. Todos os dias encorajem-se mutuamente. Todo santo dia. Não se esqueça, você não está isento de cair espiritualmente, você não está isento de tropeçar, você não está isento de ser pego pelas armadilhas de Satanás se você não vigiar, se você não cuidar da sua vida espiritual todos os dias. Se você não cuidar, se você não valorizar o seu relacionamento com Deus, uma hora ele desmorona e você se transforma mais um desses incrédulos na fé. Que você olha e fala: meu Deus, eu não quero ser uma pessoa dessa forma, mas sem a graça, qualquer um de nós podemos ser como aquele pecador que a gente olha e fala: meu Deus, essa pessoa está no caminho tão distante do Senhor. Sabe essa pessoa? Pensa aí numa pessoa que está completamente distante do Senhor. Você pode se tornar igual a essa pessoa se você não tiver a graça.
Se você não cuidar da sua vida espiritual, nenhum cristão está isento de cair. Por isso que a gente tem que lutar para permanecer de pé todos os dias. Nenhum cristão está isento de tropeçar. Nenhum cristão está isento de se tornar um incrédulo. Nenhum cristão está isento de desviar, inclusive. Se você não cuidar da sua fé, uma hora as dúvidas vão roubar sua mente. E você vai se desviar. Uma hora as dúvidas vão roubar a sua mente e os problemas que aparecerem no meio do caminho vão simplesmente roubar a sua fé. A sua má nutrição espiritual não vai ser suficiente para te sustentar. Por isso, se alimente bem espiritualmente. Todo santo dia, ore, leia a Bíblia, jejue, vá à igreja, porque a comunhão com os santos também fortalece a nossa fé. Não adianta pensar, na igreja tem pessoas assim, assado, lá é um hospital de almas. Então é comum que a gente encontre pessoas lá que também estão lutando para melhorar. Se você quer uma igreja perfeita, você não vai encontrar porque ela não existe, mas se você encontrar, não entra nela, porque com certeza você vai estragar ela com seus defeitos. Não existe ninguém perfeito, não existe igreja perfeita. Não deixe a mentira de Satanás dominar a sua cabeça e você começar a achar que você pode fazer o que você quiser e que você nunca vai cair espiritualmente e que você não precisa se preocupar tanto com a sua vida espiritual. Se preocupe e cuide, porque o que você cuida cresce, mas o que você não cuida vai morrer. E se para você o seu relacionamento com Deus é importante, eu sei que você vai cuidar e não vai deixar esse vídeo passar sem que você tome uma atitude diferente a partir do que você ouviu aqui. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Cuide da sua vida espiritual e envie esse vídeo para algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que também precisa desse despertar de Deus para acordar, não achar que pode ficar dormindo enquanto o mundo espiritual está aí guerreando contra a vida dele ou dela. Manda esse vídeo para essa pessoa. Mais uma vez, compartilha, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.